Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é uma proposta para que vocês façam junto comigo uma imersão na NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas de baixa tensão. Todo profissional que deseja executar instalações elétricas com qualidade, e com segurança, ele deve utilizar a NBR 5410. Muitos profissionais não utilizam a 5410 e isso traz riscos para as instalações elétricas. E nós vamos fazer agora uma sequência de aula, uma imersão na NBR 5410. A NBR 5410 é uma norma de instalações elétricas em baixa tensão. Essa norma iniciou sua primeira edição em 1941, em outubro, que chamava Norma Brasileira para Execução de Instalações Elétricas. Depois, 1960, 1980, 1990 e 97, já a norma 5410 já surge, com o comando da ABNT. Então, o ato da gente executar as instalações conforme a 5410 é para garantir a segurança das pessoas, dos animais, a conservação dos bens daquele ponto onde você está instalando, executando uma instalação elétrica, E a norma ela não é complexa. Muita gente acha, não dá para seguir a 5410, ela é muito complicada. Não. A NBR 5410 ela traz desde as proteções contra choques elétricos, a corrente diferencial, as equipotencializações, aterramento, esquemas de aterramento, dimensionamento de condutores, de disjuntores, Isso tudo faz parte da 5410. Então, a aula de hoje é a imersão 1, onde eu vou apresentar a necessidade das equipotencializações, a necessidade do diferencial residual e os tempos, de seccionamento dos dispositivos de automático, que são os disjuntores, e os diferenciais residuais. Então, vamos à imersão número 1 na sequência. Pessoal, ligação equipotencial, Nosso assunto, nós vamos fazer uma imersão na NBR 5410 para trazer para você que é profissional e deseja executar instalações elétricas com qualidade, com segurança, e garantir segurança para as pessoas, para os animais. Eu vou falar um pouco do que a NBR 5410 exige. A NBR, ela especifica, pessoal, que as tubulações de água, de gás, de esgoto, de incêndio, sendo essas tubulações metálicas, elas devem ser ligadas no barramento de equipotencialização. Esse barramento de equipotencialização, ele está ligado ao aterramento principal da edificação e nesse barramento você executa as equipotencializações das tubulações de água, quando metálica, gás, esgoto, incêndio. Por que você faz isso? E por que a norma exige isso? Para evitar diferenças de potenciais que possam ocorrer nessas estruturas metálicas. Essa equipotencialização, a norma exige que ela deve ser a mais próxima possível desse barramento de equipotencialização. Então, ser a mais próxima possível. Todas as ligações metálicas que vão adentrar a edificação, elas devem ser equipotencializadas, colocadas no mesmo potencial, para evitar
as diferenças de potenciais externas que podem ocorrer. Isto é, gente, uma exigência clara e categórica da NBR 5410, que é a nossa norma de instalações elétricas de baixa tensão. Então, a gente tem aqui, nessa primeira imersão, na 5410, nós temos a ligação equipotencial para proteger contra choques elétricos, diferença de potencial. Quando nós falamos nesse barramento de equipotencialização principal, nós temos aqui o eletrodo de aterramento que está embutido, por exemplo, nas fundações do edifício, do prédio, né? Aí nós podemos dizer que é um aterramento estrutural. Esse condutor, ele é ligado no BEP, que é o barramento de equipotencialização. E nesse barramento, vocês podem observar, através de presilhas, né, de abraçadeiras, eu faço a ligação da tubulação de gás, que é uma tubulação metálica, por exemplo, eu faço a equipotencialização, ou seja, eu interligo até o barramento principal. Tubulação de água metálica, eu faço aqui a conexão. Tubulação de esgoto sendo metálica, eu faço essa equipotencialização. Elementos metálicos da construção, eu equipotencializo no ponto mais próximo desse BEP. Cabo de alimentação elétrica com capa metálica. Vocês podem ver aqui, isso deve ser equipotencializado. Também a 5410, ela fala que o seu sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né, ao eletrodo de aterramento do SPDA e da antena, né, tem que ser conectado nesse BEP. Claro que a norma, ela fala que o aterramento elétrico ele é único, a 5410. Então, o aterramento elétrico do SPDA e o aterramento elétrico dos quadros elétricos, onde aqui, olha, a gente sai os diversos condutores aqui de aterramento, sai desse barramento. Então, a norma estabelece a criação desse BEP nos edifícios, que é o barramento de equipotencialização local. Às vezes, quando a gente tem distâncias superiores aí a 100 metros, a gente cria na edificação, lá no meio do edifício, um BEL, que é um barramento de equipotencialização local, que é ligada a esse BEP. E esse BEP, como eu comentei aqui, ele é ligado no aterramento das fundações, no aterramento estrutural do edifício. Bom, ainda imergindo na 5410, onde proteger contra choques à corrente diferencial? Aqui eu trago uma figura, né, que mostra claramente onde nós devemos ter o DR, né, que são os dispositivos à corrente diferencial residual. Essa corrente é menor ou igual a 30 mA, né? É um DR de alta sensibilidade. Aí a norma estabelece que você deve obrigatoriamente instalar DR nos circuitos que sirvam pontos situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Então, o chuveiro elétrico, ele deve ser protegido com disjuntor à corrente diferencial. A tomada aqui, próxima ao lavatório ou à pia do banheiro, nós devemos ter a instalação de dispositivo à corrente diferencial. A iluminação, né, desses locais, aqui, banheiro, por exemplo, né, elas podem ser excluídas, né, dos aparelhos de iluminação com altura maior ou igual a 2,5 metros. Não é necessário o uso de DR. Então, aqui, nesse item A, a gente atenta aqui no chuveiro e nas tomadas, nas banheiras de hidromassagem, se existir, está aqui, ó, banheira de hidromassagem, chuveiro, né? E o item B, que também
nós imergimos aí na 5410 para mostrar para vocês os circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação. Então tem aqui, ó, área externa, essa edificação, área externa aqui, uma residência. Essas tomadas devem estar dentro do domínio do DR, que é o disjuntor à corrente diferencial. No item C, os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas, né, mas que venham alimentar equipamentos no exterior. Eu devo ter a presença, o domínio do disjuntor à corrente diferencial. No item D, os circuitos de tomadas de corrente de cozinha, copa-cozinha, lavanderia, área de serviço, garagens, no geral, de todo local interno molhado em uso normal ou sujeito a lavagens, o uso do disjuntor à corrente diferencial, emergindo aí na 5410, a gente vê a sua obrigatoriedade. Aqui tem um item o seguinte, podem ser essas tomadas aqui em cozinha também, copa, cozinha, né, que devem ter disjuntor à corrente diferencial. Podem ser excluídas as tomadas claramente destinadas a alimentar refrigeradores e congeladores que não fiquem diretamente acessíveis. Se eles não estão acessíveis, não existe a necessidade do DR, aí a gente tem essas diferenças. Bom, agora, o que nós podemos dizer também que independente do esquema de aterramento, se é um esquema TN, se é um esquema TT, se é um esquema IT, o uso, né, do diferencial residual, mais particularmente de alta sensibilidade, isto é, a corrente diferencial igual ou inferior a 30 mA, tornou-se desde 1997 expressamente obrigatório, né? Nos casos no item 5125 da NBR 5410 que eu apresentei para vocês. O seccionamento desses dispositivos. No seccionamento dos dispositivos à corrente diferencial, trabalhamos com duas situações na tabela 20 da NBR 5410. Primeiro é a resistência elétrica do corpo humano, que é o 4262 da norma. BB1, BB2, BB3, BB4, isso é a resistência do corpo humano. BB1 é alta resistência, resistência normal, baixa resistência e muito baixa resistência do corpo humano. Muito baixa resistência quando nós estamos com os pés molhados, né? E depois, contato das pessoas com o potencial de terra, que a gente chama de BC, BC1, BC2, BC3 e BC4. Né? Contato das pessoas com o potencial de terra. Se o contato é nulo, raro, frequentemente e contínuo, condições, isso é condição excepcional, não considerada na prática para a seleção dos componentes, né? Então, essas duas situações, resistência do corpo humano, elétrica do corpo humano, e o contato do corpo humano com o potencial. Aí, nós temos aqui essa tabela 1, que ela é referência da tabela 20 da NBR 5410, eu tenho o tempo de seccionamento, né, dos dispositivos, né? Então, variando com a tensão fase terra, 115, 120, 127, 220, 277, 100 maior do que 400 volts. Na situação 1, que está relacionada com a resistência do corpo humano, e a situação 2, em relação ao contato, né, ao contato com o potencial de terra. Quando a gente está falando do DR, né, que eu falo que o seccionamento máximo do DR tem que ser 200 milissegundos, igual a 0,2 segundos. Só que nos ensaios que eu já mostrei aqui no canal da Universidade da Elétrica,
o tempo de seccionamento do dispositivo à corrente diferencial é muito inferior a 0,2, que é o seccionamento exigido pela NBR 5410. São tempos de seccionamento, né? Com tensões superiores a 400 volts, tensões até 100 volts, 277. Então, a gente registra que o DR, a corrente diferencial, desarme em